Então, gente, dando sequência aqui, né? Parte 6, né, da contabilidade em geral, né? Noções de contabilidade, né, em relação a conceitos, objetos, finalidades e usuários. Paramos aqui na relevância, né? A relevância da informação, né? São os RR, né? Que o RR é fundamental, né? Que é a relevância e representação fidedigna da informação. Então, vamos aqui às características complementares, que aqui é um macetinho, você tem CC, que é igual ao que é. As características complementares: capacidade de verificação, tempestividade, comparabilidade e compreensibilidade. Então, capacidade de verificação permite o quê? Diferentes grupos cheguem a um consenso sobre a realidade econômica. Então, a capacidade de verificar, né, permite o quê? A diferença permite diferentes grupos que cheguem a um acordo sobre a realidade econômica. Tempestividade, o nome já está dizendo, né? Os fenômenos patrimoniais devem ser registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em tempo hábil para os usuários. Então, os fenômenos patrimoniais devem ser registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em tempo hábil para os usuários. Ter a informação disponível a tempo de quê? De influenciar nas decisões. Então, a tempestividade é fundamental em relação ao patrimônio. Comparabilidade permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferença entre eles, né? Permite a comparação. É o objetivo, é a característica desejada na informação. Então você tem uma comparação do período anual anterior com a comparação, comparando o período anual posterior. Então a consistência está relacionada aos métodos que auxiliam a alcançar esse objetivo da comparação. Compreensibilidade. A compreensibilidade é apresentar a informação com clareza e concisão. Então, ser compreensível, compreensibilidade, né? Você apresenta a informação com clareza, com relevância, com utilidade, com concisão. Então, vamos marcar aqui. Então, nós temos aqui as características complementares do patrimônio, da contabilidade. Você tem CC. Então, capacidade de verificação permite o quê? Que diferentes grupos cheguem o quê? A um consenso sobre a realidade econômica. Então, temos aqui a primeira, que é a capacidade de verificação, permite o quê? Que diferentes grupos cheguem o quê? A um consenso sobre a realidade econômica. Tempestividade. Os fenômenos patrimoniais devem ser o quê? Registrados, mas registrados em tempo hábil, no momento de sua ocorrência. Então, os fenômenos patrimoniais devem ser registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em tempo hábil para os usuários. Ter a informação disponível a tempo de influenciar nas decisões. Então, aqui, ó. Ter a informação disponível a tempo de quê? De influenciar nas decisões. Tudo o que é informação, né? Ah, vou fazer um campinho ali naquele condomínio. Procede? Precisa de 2/3 de um todo dos condôminos. Ah, não foi os 2/3. Então precisa da informação, né? Comparabilidade permite que os usuários identifiquem e compreendam o que é as similaridades. Então nós temos aqui a comparabilidade. Você comparar uma situação com a outra permite que os usuários identifiquem e compreendam que as similaridades dos itens e diferença entre eles permite a comparação. Então está aqui, né? É o objetivo, é o que? É a característica desejada na informação. Então você tem lá, né, o balanço patrimonial de um determinado ano e o balanço patrimonial de outro ano. Então você compara, né? Você vê, pô, isso aqui aumentou, então vamos aumentar o condomínio. Então é uma comparabilidade, é o quê? Para identificar os usuários, né? Ter essa noção de que vai aumentar ou não o condomínio. É um objetivo e a característica desejada na informação. A consistência está relacionada aos métodos que auxiliam a alcançar o seu objetivo. Compreensibilidade. Compreensibilidade. Apresentar a informação com clareza e concisão. Ser compreensível. Então, a informação ela tem que estar com concisão, com clareza, né, para que todos entendam de uma melhor forma possível. Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Relatórios financeiros
representam fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e a sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas, fornecer informação apenas sobre a forma legal não representaria o quê? Fidedignamente o fenômeno econômico. Então vamos lá. Então nós temos aqui, né, relatórios financeiros. Eles representam o quê? Os fenômenos econômicos em palavras e números. Então os relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas o quê? Representar fenômenos relevantes. Então, os relatórios financeiros, para serem úteis, então essas informações devem não apenas apresentar de forma relevante, mas também o quê? Mas também representar de uma forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretende representar. Então, os relatórios financeiros, né, além de serem úteis, com a informação útil e relevante, precisa ter a forma o quê? Fidedigna, né? Em muitas circunstâncias, a essência do fenômeno econômico, e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Então, o relatório financeiro representa os fenômenos econômicos em palavras e números. Para o relatório financeiro ser útil, as informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes. Então, não é só apenas relevância, mas sim a forma fidedigna. Beleza? Informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas, ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características. Ela é completa, ela é neutra e isenta de erros. Obviamente, a perfeição nunca ou raramente é atingida. O objetivo é maximizar essas qualidades no tanto quanto possível. Então, informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas tomadas de decisões pelos usuários. Então tá aqui, né? Primeiro ponto, as informações financeiras relevantes, as informações financeiras úteis, elas são capazes de fazer a diferença em algumas decisões, na tomada de decisões pelos usuários. Então, o cara só vai tomar aquela decisão ali porque ele tem aquela informação financeira. Então, dá um exemplo em relação ao aumento de condomínio. Como é que ele vai aumentar o condomínio? Como proceder dessa forma para aumentar o condomínio? Que informação ele deve ter? Ele deve ter o quê? O balanço patrimonial, o relatório, né? Quanto entra, quanto sai, né? Quanto precisa para poder equilibrar as contas. Então, tudo é uma informação relevante. O quê? Capaz de fazer a diferença na tomada de decisões para os usuários, se vai aumentar ou não. As informações podem ser capazes de fazer a diferença em uma decisão ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas, ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Para ser uma representação perfeitamente fidedigna, porque a informação, além de ser relevante e útil para a tomada de decisões pelos usuários, ela precisa também ser o quê? Fidedigna. Então, essas informações andam juntas. Elas devem ser o quê? A informação financeira ela deve ser relevante para a tomada de decisões junto aos usuários e também deve ser fidedigna, com 3 características. A informação fidedigna ela deve ser completa, ela deve ser neutra e isenta de erros. Claro que acontecem erros, nunca atinge-se 100%, mas o objetivo é o quê? É maximizar essas qualidades o tanto possível.
As informações contidas nos relatórios contábeis financeiros de um propósito geral auxiliam os investidores, os credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial a estimar o valor da entidade a que se referem as informações. Então, as informações contidas nos relatórios contábeis financeiros de propósito geral auxiliam os investidores, os credores por empréstimo, outros credores, existentes ou em potencial, a estimar, o valor da entidade a que se refere as informações. Então, ali ele estima que valor deve se chegar. O objetivo do relatório. Então, está aqui, o objetivo do relatório financeiro. Para fins gerais, forma a base dessa estrutura conceitual. Então, o objetivo do relatório financeiro é importante, porque do relatório financeiro se faz o quê? Se faz auditoria, se faz análise, você faz tudo com relatório financeiro. Para fins gerais, forma a base dessa estrutura conceitual. Outros aspectos dessa estrutura conceitual. As características o quê? Qualitativas dessa informação financeiras úteis e a restrição de custos sobre tais informações. O conceito de entidade que reporta elemento das demonstrações contábeis, reconhecimento e desconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação decorrem logicamente do objetivo. Objetivo: utilidade e limitação do relatório financeiro para fins gerais. Então, as informações contidas nos relatórios contábeis financeiros de propósito geral auxiliam os investidores, os credores por empréstimo, outros credores, existentes ou em pensão, a estimar o valor da entidade a que se referem as informações. Então, as informações contidas nos relatórios contábeis financeiros auxiliam quem? Auxilia os investidores, os credores, outros credores, a estimar, o valor da entidade a que se referem as informações. Então, as informações contábeis dos relatórios contábeis financeiros auxiliam os investidores, os credores, outros credores, existente ou em potencial, a estimar o valor da entidade que se refere às informações. Então, auxiliam, os investidores. As informações contidas nos relatórios contábeis financeiros auxiliam os investidores, os credores, a estimar o valor a que se refere essas informações. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais forma a base dessa estrutura conceitual. Então, as características qualitativas de informações financeiras úteis e a restrição de custos sobre tais informações, o conceito de identidade que reporta elemento das demonstrações contábeis, reconhecimento e desconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação decorrem logicamente do objetivo. Que o objetivo é o quê? A utilidade e limitação do relatório financeiro para fins gerais. Então, nós temos aqui, o 1.2, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é o quê? Fornecer informações. Então, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é o quê? Fornecer informações para auxiliar seus credores, investidores. Então, fornece informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam o quê? Que sejam úteis. Essas informações financeiras que sejam úteis para quem? Para os investidores, para os credores, outros credores, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações que sejam úteis para os investidores, para os credores, outros credores em potenciais ou não. Para quê? Para ter a tomada de decisões à oferta de recursos a essa entidade. Então está aqui o relatório contábil financeiro de propósito geral. Não são elaborados para se chegar a um valor da entidade. Então, o relatório financeiro, ele não é elaborado para quê? Para se chegar a um valor. O relatório financeiro
de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade. Mas para quê? Para fornecer informações úteis. Para fornecer informações úteis que vão o quê? Auxiliar investidores e credores. Então, o relatório contábil financeiro de propósito geral não são elaborados para chegar a um determinado valor da entidade, mas sim para fornecer informações úteis e auxiliar os credores e os investidores a estimarem o quê? A estimarem o valor da entidade que reporta a informação, para chegar nesse valor. Então, não é elaborado em cima do valor, mas sim para fornecer a informação, auxiliar os credores e os investidores para estimarem este valor. As demonstrações contábeis são o quê? São elaboradas e apresentadas para os usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Então, as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para os usuários externos de forma geral, tendo em vista suas finalidades distintas e as necessidades diversas. Então, vamos pontuar. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para quem? Para os usuários em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Então, a demonstração contábil são elaboradas e apresentadas para os usuários externos com a finalidade distinta e as suas necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses. Então, o governo, os órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo essa estrutura conceitual. Então, essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo a estrutura conceitual. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Então, demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para os usuários com a finalidade distinta e necessidades diversas. Os governos, órgãos reguladores, autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar exigências para atender a seus próprios interesses. Então, os governos, os órgãos reguladores, autoridades tributárias podem determinar exigências para atender seus próprios interesses. Porém, essas exigências que estão aqui, que eles podem determinar, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas. Essas exigências que o governo, o órgão regulador, essas autoridades tributárias que podem determinar, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo essa estrutura conceitual. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve. Então, essas elaborações são elaboradas dentro do que prescreve o ciclo contábil. A estrutura conceitual, objetivam fornecer informações o quê? Que sejam úteis. Então, o objetivo é fornecer informações que sejam úteis e fidedignas, para a tomada de decisões. Então, qual é a estrutura conceitual? Que as informações sejam úteis para a tomada de decisões e ali, dos usuários, e que elas sejam o quê? Fidedignas. Então, as demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve está na estrutura conceitual, objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas,
na tomada de decisões econômicas e avaliação por parte dos usuários, em geral, não tendo o propósito de atender o quê? Não tendo o propósito de atender a finalidade ou a necessidade específica de determinados grupos de usuários. Então aqui, ó, não tendo o propósito de atender finalidade ou a necessidade específica de determinados grupos ou usuários. Então, essas exigências que os governos, os órgãos reguladores, as autoridades tributárias podem determinar para atender seus próprios interesses, elas não devem afetar as demonstrações contábeis. Né? Elas não devem afetar as demonstrações contábeis, que dentro do que prescreve deve ser o quê? Fornecer informações úteis para a tomada de decisões entre os seus usuários e deve ser fidedigna, não tendo o propósito de atender a finalidade ou a necessidade específica de determinado grupo de usuários. Não tem o condão de atender a finalidade ou a necessidade específica de determinados usuários. Demonstrações contábeis e financeiras. Nós temos aqui as demonstrações contábeis e financeiras. Objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou a necessidade específica de determinados grupos de usuários. Evidenciam a situação atual da entidade, comparando com informações do exercício anterior. Evidenciam a situação atual da entidade, comparando, vamos ver aqui a comparabilidade, com a informação do exercício anterior. Obrigatória. Atende de forma geral. As demonstrações contábeis atende de forma geral. Então, aqui as demonstrações contábeis e financeiras. Qual o objetivo? De fornecer o quê? Informações que sejam úteis, né? De forma fidedignas, que sejam úteis, relevantes para a tomada de decisões econômicas. E o quê? Avaliação por parte dos usuários em geral. Não tendo o quê? O propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Então, aqui, as demonstrações contábeis e financeiras, o objetivo é levar as informações úteis e relevantes para a tomada de decisões econômicas, avaliando ali pelos usuários de forma fidedigna, não tendo o quê? Não tendo o propósito de atender a finalidade ou a necessidade específica de determinados grupos ou de determinados usuários. Evidencia a situação atual, comparando com informações do exercício anterior. Atende de forma geral. A contabilidade como ciência do patrimônio é uma concepção da escola patrimonialista. Pensa que não, mas essa frase aqui, ela cai demais na SESP. Então, a contabilidade é a ciência do patrimônio. É a concepção da escola patrimonialista. Então, aqui, a contabilidade como ciência do patrimônio, como uma ciência social. Nós vamos chegar lá. Então, teoria patrimonialista é a teoria usada, usualmente adotada no Brasil. Então, a teoria adotada no Brasil é a teoria patrimonialista, classificada em duas contas: contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais, nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Nas contas de resultado, nós temos as receitas e as despesas. Então, na teoria patrimonialista, é a teoria usada, adotada pelo Brasil, que é classificada em duas teorias: contas patrimoniais e contas de resultado. Então, a teoria patrimonialista ela é dividida em duas teorias: em contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais é formadas pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido, enquanto que as contas de usuários é formada pelas receitas e pelas despesas. Contas de usuários, receita, o que entra, e despesa, o que sai.
Contas patrimoniais, nós temos o ativo, que são os bens e direitos, o passivo, que temos o passivo exigível, né, que é o capital de terceiro, são as obrigações, e o patrimônio líquido, a situação patrimonial líquida, né, que é o quê? Que é o ativo menos o passivo. Atualmente, a contabilidade está sendo registrada de acordo com a teoria patrimonialista. Então, atualmente, a contabilidade está sendo registrada de acordo com a teoria patrimonialista, onde o objeto da ciência contábil é o patrimônio de uma entidade. Então, atualmente, a contabilidade está sendo registrada pela teoria patrimonialista, que o objeto da ciência contábil é o patrimônio. Então, o objeto, a contabilidade como ciência do patrimônio. Por que como ciência do patrimônio? Porque o objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, o objeto da ciência contábil é o patrimônio de uma entidade. A teoria patrimonialista divide-se as contas contábeis em contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais e contas de resultado. A teoria patrimonialista divide-se as contas contábeis em duas: contas patrimonialistas e contas de resultados. Contas patrimonialistas é formada entre ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado entre as receitas e as despesas. As contas patrimonialistas formadas pelo ativo nós temos os bens e os direitos. O passivo nós temos o passivo exigível, né, que é formado pelo capital de terceiro e as obrigações, e o patrimônio líquido, que também pode ser situação patrimonial líquida, porque o patrimônio líquido não pode ser negativo, a situação patrimonial líquida pode ser negativa, e ele é o que? O ativo menos o passivo. Contas e resultado pode ser as receitas e as despesas. A conta de resultados, receita é o que entra, as despesas é o que sai. Contas patrimoniais. E nós temos também, né, que a teoria, atualmente, né, a contabilidade como ciência do patrimônio, porque o objeto da ciência contábil é o patrimônio. Então, a contabilidade como ciência do patrimônio, porque o objeto da ciência contábil é o patrimônio. Contas patrimoniais são contas que representam o patrimônio e a situação líquida da empresa. Contas patrimoniais são as contas que representam o patrimônio e a situação líquida da empresa. Contas patrimoniais são as contas que representam o patrimônio e a situação líquida da empresa. Estas contas compõem o quê? Estas contas compõem o chamado balanço patrimonial. Então, as contas, tanto as contas patrimoniais, né, elas fazem o quê? Compõem o balanço patrimonial e compreende o quê? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que são as contas patrimoniais. Essas contas compõem o balanço patrimonial, compreende o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Contas de resultado. Então, as contas patrimoniais são as contas que representam o patrimônio, a situação líquida da empresa. As contas patrimoniais são as contas que representam o patrimônio. São as que compõem o balanço patrimonial. Para você fazer o balanço patrimonial, você tem o ativo, o passivo, exigível, e a situação patrimonial líquida ou patrimônio líquido. Só que o patrimônio líquido ele é igual ou maior que zero. Situação patrimonial líquida pode ser também maior ou igual a zero e também menor que zero. O passivo é composto pelo passivo exigível, que é as obrigações e capital de terceiro, juntamente com o patrimônio líquido ou a situação patrimonial líquida. Contas de resultado. A forma como essas contas são calculadas vai variar de acordo com os princípios contábeis utilizados pela empresa, que são o quê? As receitas e as despesas. Uma SA de capital aberto é uma empresa que negocia suas ações no mercado de capital, bolsa de valores ou mercado de balcão. Então é fiscalizada pela CVM. Então toda empresa SA de capital aberto, a CVM ali, né, é o órgão regulador dessa empresa aí. Comissão de Valores Mobiliários. Como a empresa vai explorar os serviços de energia elétrica, é claro que a agência reguladora de serviço é a ANEEL, lógico, deverá utilizar as demonstrações da concessionária para avaliar a empresa, mas também é regulada pela CVM. Contabilidade brasileira tem forte influência da escola italiana. Então, a nossa contabilidade brasileira tem uma forte influência da escola italiana. Então, a nossa contabilidade brasileira ela tem uma procedência, uma influência da escola italiana de contabilidade. A Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações.
tem forte influência da escola norte-americana. Então, muito cuidado com isso, porque a nossa lei 6.404, Lei das Sociedades de Corações, ela tem influência de onde? Da escola norte-americana. Enquanto que a contabilidade brasileira em si tem influência da escola italiana, a nossa lei que regula a sociedade de corações tem influência na escola norte-americana. Então, uma misturinha aí da italiana com a norte-americana. Então, a contabilidade tem influência na escola italiana, enquanto que a lei tem o quê? Influência com a escola norte-americana. A contabilidade consiste em um sistema de informações financeiras destinado a identificar, registrar e comunicar os eventos econômicos de uma organização. Então, a contabilidade consiste em quê? Em um sistema de informações financeiras. Contabilidade consiste em um sistema de informações financeiras destinado a quê? A identificar, a registrar, comunicar os eventos econômicos de uma organização. A contabilidade consiste em um sistema de informações financeiras. Tudo está baseado na informação. Destinado a identificar, a registrar, comunicar os eventos econômicos de uma organização. O princípio da entidade vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande. Não sai daí, que até a próxima aula.